conversar com vocês um assunto que tem surgido muito, não só na minha experiência clínica, como na minha experiência pessoal. E algumas mães, pais têm me trazido muito tema, eu vou dar o nome a esse tema de filhos ingratos. Então, alguns pais e mães se queixam muito dos filhos não reconhecerem aquilo que eles fazem por eles. E aqui, gente, eu não estou falando de filhos que maltratam pais, de filhos em situações muito difíceis, que causam prejuízos seríssimos. Não estou falando disso. Estou falando de uma família comum que tem filhos, que tem discussões, que tem debates, que tem críticas, que tem uma série de coisas, que os pais fazem o melhor por eles e que os filhos também dão conta da vida deles. Mas tem lá uma queixa nos pais, principalmente as mães, de que os filhos são ingratos. O que é um filho ingrato? Às vezes eu pergunto para algumas mães, né? E já me perguntei, principalmente na adolescência, eu acho que eu dizia, poxa, mas essas meninas são umas ingratas mesmo, olha só o que a gente faz por elas e elas não reconhecem. As mães se queixam disso, é a falta do reconhecimento, é o agradecimento. É ter a relação, não é, com a mãe, de dizer para a mãe ou para o pai, nossa, vocês estão me dando uma viagem super legal, ou eu estudo num colégio muito legal, e eu posso estudar, eu posso viajar, eu posso ir para uma festa, olha a comida que tem aqui em casa, olha as condições que a gente tem. Os pais buscam isso. Mas aí eu fico refletindo, esses mesmos pais, será que quando tinham a idade dos seus filhos, reconheciam isso nos seus próprios pais? Acho que não. Ou os nossos pais, os meus já faleceram, mas os nossos pais, quando estão mais velhos, e a gente tem 50, sei lá, os pais têm 70, 80, 90, será que a gente tem também com eles essa relação de reconhecimento e gratidão? Quantas vezes as pessoas se queixam de visitar seus pais mais velhos e eles estão repetitivos, e eles estão chatos, e eles falam sobre doença? Quantas vezes isso acontece? Inúmeras. E por que será que a gente exige que os nossos filhos tenham por nós aquilo que a gente também não experimentou com os nossos pais? Porque vejam só, um jovem de 16, 15, 17, 18, 20 e poucos anos, ele tem de fato muita dificuldade de se colocar no lugar de um adulto de 40, 50, se colocar na pele desse adulto. Ele não tem, ele está muito voltado para ele está muito voltado para as questões dele. Então, ele não consegue imaginar, por exemplo, que aquele papel higiênico que eu tenho em casa quando eu chego, toda vez está lá, qual foi o processo daquele papel higiênico chegar ali, né? Estou falando uma coisa bem simples. Qual é o processo da comida estar na mesa, do carro ter gasolina, das coisas acontecerem? Um jovem, ele não consegue muito parar para olhar para isso, se colocar nesse lugar desse pai e dessa mãe, para poder fazer, vamos dizer, esse movimento do agradecimento, do reconhecimento. Isso às vezes vai acontecer mais tarde, inclusive quando os próprios filhos se tornam adultos ou têm filhos, enfim, passam por experiências. E nós, pais, precisamos pensar se fomos capazes de se colocar no lugar dos nossos pais de 80, de 70, de 90 e perceber quanto é importante conversar com eles, ouvi-los, estar ali junto com as repetições. Isso é uma forma de reconhecimento e de valor dos nossos antepassados, vamos dizer, daqueles que nos trouxeram para a vida. Mas a gente quer isso dos filhos. Então, antes de se sentir não reconhecido ou não grata, reflita um pouco sobre como é que você, na idade dos seus filhos, lidavam com os pais. Vocês agradeciam? Vocês reconheciam? Ou aquilo para vocês era uma coisa mais do que obrigação? Porque os filhos às vezes pensam assim, mais do que obrigação da minha mãe e do meu pai fazerem o que eles fazem. Ter a comida na mesa, ter o papel higiênico, comprar o material da escola, não faltar nada. Ou vocês agradeciam e reconheciam todos os dias? Porque às vezes esse é um discurso que inclusive coloca o pai e a mãe quase que num lugar de vítima. Coitadas de mim que os filhos não reconhecem. Mas isso é um pouco parte do desenvolvimento, porque uma pessoa com 16, 17, 18, 20 anos, ela está em busca dessa individualidade dela, em busca do lugar dela. Então, assim, não para muito
não consegue muito entender o que os avós precisam, o que a mãe e o pai precisam, como é importante essa conversa, porque é um momento que eu estou interessado na minha vida, em criar a minha individualidade e o meu lugar. Então eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês sobre essa questão da necessidade dos filhos reconhecerem, agradecerem aquilo que os pais fazem por eles.